Como de forma, vamos dizer assim, rotineira, nós, no domingo que temos a reunião geral, nós ceiamos. Né? Então está ali a ceia, o pão e o vinho. E se Deus quiser, vamos ceiar. E nós queremos tocar num aspecto da realidade desta ceia. Porque é importante que nós ceemos, mas não de forma religiosa, mas com realidade, amém? Tocando naquilo que o Senhor proveu para nós na cruz. Nós precisamos tocar, nós precisamos desfrutar, isso tem que fazer parte de nós mesmos. Isso precisa ser digerido por nós. E uma vez digerido, precisa ser frutificado. Então, com base nisso, eu queria que os irmãos abrissem as suas escrituras. Em 1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou dizer o verso. O verso 26. De 1 Coríntios, capítulo 11. Que diz assim: pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então ele diz aqui, irmãos, que toda vez que nós comemos do pão e bebermos do vinho, existe um anúncio. É o anúncio da morte do Senhor. Muitas pessoas morrem nesse mundo, irmão. E muitas já morreram, inclusive, na cruz. Muitas. Mas nós estamos anunciando uma morte. Uma morte muito especial. Uma morte diferente, mas muito diferente. Porque nessa morte nós podemos visualizar, sintetizando, 3 atitudes da parte de Deus. Atitudes assim de forte impacto. É muito impacto. É algo tão impactante que nos salva. Tamanho é o impacto. Olha, nos salvar, considerando aquilo que éramos, é de muito impacto. Nos transformar é muito impacto. Nos transportar de um reino para o outro é muito impacto. Mas isso começa no coração de Deus, amém? Essa morte a qual anunciamos, ela tem origem no coração de Deus. Essa morte, ela é fruto do amor de Deus. Esse amor, que as Escrituras dizem assim, amou de tal maneira. Quando o Senhor fala de tal maneira, é porque é de tal maneira. Nós não estamos falando o que o homem disse que é tal maneira. Nós estamos falando que Deus disse, de tal maneira. Quando vem da parte de Deus é algo muito forte. Então, Deus amou o mundo de tal maneira. Quando ele fala Deus amou o mundo, ele está falando que ele nos amou. Ele amou o homem, a humanidade. Ele amou de tal maneira. Aí, quando o Senhor é envolvido por esse amor, nós olhamos para Ele
Bom, já que ele nos ama de tal amor, com tal amor, qual é a atitude que ele toma? A atitude que ele toma quando nos ama com essa tal maneira é surpreendente, irmão. É algo que nós não imaginamos. O Senhor, por nos amar de tal maneira, Ele dá seu Filho. É muito forte isso. Olha bem para você. Fala em dar o seu filho. Pensa em dar o seu filho. Para ser humilhado, morto, envergonhado, diante de uma cidade. Pensa bem nisso. É muito forte essa atitude da parte de Deus. Nós precisamos, essa atitude de Deus precisa nos impactar. Nós não podemos ficar insensíveis diante de tal amor, sabe? Que dá o seu filho. É uma oferta de Deus para nós. O Senhor ofertou o seu filho, amém? O Senhor ofertou o seu filho. Amém. Por nós e para nós. Ofertou. Às vezes nós temos dificuldade de ofertar até R$10, né? Mas Deus ofertou o seu filho para nós. Foi algo muito abalador. Realmente a terra estremece com a atitude de Deus, né? Essa atitude abaladora, vamos dizer assim, tem uma resposta da mesma altura. Então você vê o filho respondendo a tal envio. Irmão, o filho respondeu, mas como ele respondeu? A resposta do filho, irmão, é de muito impacto também. Porque o filho não responde permanecendo na sua própria condição, entendeu? De glória. O filho responde da seguinte forma: ele se despoja da sua glória. O filho responde se esvaziando, se tornando servo, se tornando homem e humilhando a si mesmo e morrendo com morte de cruz. Isso é forte. Sabe por quê, irmãos? Nós não estamos falando de um homem na sua vã maneira de viver. Nós estamos falando de Deus na sua glória que se despoja dela. É muito forte isso. É algo que não passou pela cabeça de nenhum ser, seja no céu, seja na terra ou debaixo da terra. Isso não passou pela mente de nenhum ser vivo. Que Deus pudesse tomar tal atitude, porque até então Deus era conhecido pelo seu poder e pela sua glória. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E toda a criação testemunha do poder de Deus e da sua glória. Não é verdade? Está aí a terra aí proclamando a glória e o poder de Deus. Mas o despojar do Senhor, ninguém conhecia isso. O esvaziamento do Senhor, ninguém conhecia isso. A humilhação do Senhor não passou pela mente de ninguém. Ninguém conhecia. Mas essa atitude de impacto da parte do nosso Senhor Jesus nos traz um novo aspecto de Deus, nos revela mais uma parte de Deus. Ele é capaz de se despojar da sua glória e de se humilhar por amor
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é capaz disso. O Senhor, então, passa a ser conhecido pelo seu amor. Sabe? O Senhor quer ser conhecido pelo seu amor. Ele, quando foi pendurado na cruz, ele expôs o seu amor. Sabe? Está ali. Aquele que nos ama também de tal maneira. O amor do Senhor foi exposto. Sabe? Que coisa. Essa é uma segunda atitude de forte impacto, sabe, irmão? Sabe? Porque estamos falando da morte do Senhor. A terceira atitude de impacto vem da parte do Pai, que está escrito ali que ia ler com os irmãos. Filipenses, capítulo 2. Que diz assim, no verso 9, fala assim: pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é uma outra atitude de muito impacto. Está mexendo com a criação. Sabe? Porque todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. É muito impacto. Seja nos céus, na terra ou debaixo da terra. Forte isso. Mas a grande chave dessa frase que nós falamos, ou dessa atitude, está aqui, quando ele diz, pelo que, esse pelo que, ele está se referindo ao que foi realizado. Em consequência disso, em virtude disso, Deus o exaltou. Mas em virtude de quê? Em virtude de quê? Por quê? Porque Deus tomou essa atitude de impacto por causa do seu despojamento, o despojamento do nosso Senhor Jesus, o seu esvaziamento e a sua humilhação e a sua morte. Essa atitude tocou profundamente o coração do Pai, amém? Tocou profundamente. Quando o Senhor responde a essa atitude, o Pai ama o mundo de tal maneira, é uma atitude. A resposta vem o Senhor Jesus. Se despoja, se esvazia, se humilha. E a resposta é essa atitude, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Uma atitude vai gerando a outra de forte impacto. Sabe? E quando, nessa terceira atitude do Senhor, quando Ele diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, sabe? Nós estamos aí. Aí que nós entramos. Porque é uma resposta também
a atitude do nosso Senhor Jesus para conosco. Aleluia, porque nós respondemos, irmãos. Nós respondemos. Nós não ficamos insensíveis. Não ficamos alheios. Nós respondemos. Senhor, eis-nos aqui. Porque isso é de forte impacto na nossa vida, irmão. Sabe? Cada um de vocês tem a sua experiência com relação àquilo que o Senhor fez no seu interior. Do que mudou. Sabe? Da sua transformação. E nós estamos aguardando, sabe o quê? A nossa atitude de impacto. A nossa atitude de impacto. De buscar o reino e a sua justiça. Vai ocasionar também uma outra resposta. Nós aguardamos uma quarta resposta de Deus. Você está entendendo, querido? Porque tem uma quarta resposta por vir forte. Está por vir. Está às portas. Que é a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém, irmão? É forte. É forte, irmão. Prepara porque é forte. Nós estamos inseridos nisso aí, irmãos. Nós precisamos responder. Responde, irmão. Responde também. Não deixa Deus responder sozinho. Responda também. De forma impactante. Para que o Senhor também responda de novo. Sabe? Para que todo joelho se dobre. Toda língua confessa. Irmão, fala, meu amado. Amém. E Ele é a nossa condição. Irmãos, o Senhor não está dando soco ao ar. Sabe? Ele não vem propor para nós algo que você não possa alcançar. Sabe? Não adianta. Porque se eu e você não temos condição, ele falou, não tem problema. Eu sou a sua condição. Não é verdade? Ele se transformou em nossa condição. Então agora nós não podemos nos esconder na fragilidade do homem ou na sua miséria. Você não pode mais. Porque Ele proveu todas as coisas. Ele nos provê para que possamos responder. Ele nos provê para que respondamos, irmãos, de forma impactante também. A nossa resposta abala o império das trevas. O Senhor quer ver essa resposta de nós, abaladora, para que Ele também se posicione e venha com grande glória. Amém? Nós não podemos ficar insensíveis diante disso. Nós precisamos nos posicionar. Eu quero falar dessa atitude nossa. A nossa atitude em relação ao despojar do Senhor e a sua morte na cruz, a qual aqui nós vamos anunciar. Nós vamos anunciar isso tudo. Está aqui. Quando o Senhor veio e o Senhor consumou a sua obra, algo aconteceu muito forte em nós. Sabe? Algo impossível para nós aconteceu. Em Efésios capítulo 2, verso 14. Em diante diz assim: pois Ele, Jesus, Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos
3:1. Ele destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ele a inimizade que havia. Irmão, o Senhor realizou isso na cruz. O Senhor fez algo impossível. Mas era muito impossível mesmo. Imagine, irmãos, aqui ele se refere aos judeus e gentios. Ele unindo judeu e gentil num só corpo, né? Algo impossível. Porque você tinha da parte dos judeus a prática das leis do mandamento, que eram ordenanças, certo? Então, você olhava para o judeu, e o judeu manifestava uma aparência. Havia uma aparência. Não é? Você olhava para o gentio, também tinha uma aparência. Vamos dizer assim, o judeu havia uma aparência de santo, né? Santidade, né? Tudo bonitinho, não é verdade? Estava lá, tudo certinho, rapaz. Né? Você olhava para o gentio, isso mesmo, só desgraça, não é verdade? Uma vida dissoluta. Né? Mas, irmão, quando ele fala que ele uniu os dois nele mesmo, isso significa algo muito forte. Porque nele não há mais judeu nem grego. Né? Nem circuncisão, nem incircuncisão. Nem escravo, nem livre. Sabe o que significa isso? Que aquela aparência do judeu não significa nada. Ele não busca aquela aparência. Sabe? E aquela vida pecaminosa também, do gentio, também não significa nada. Não serve para nada também. Sabe? Mas agora, ambos são transformados. São transportados e são transformados pela vida do nosso Senhor Jesus. Sabe? Irmão, nem aquele santinho vai continuar na sua pseudo-santidade. E nem o devasso vai continuar na sua devassidão. Não é? Ambos têm que largar isso aí. Tem que abandonar essas posições. Avisa se tiver uma criança aí para poder ir na salinha. Criança, para ir lá na outra salinha. Com quem que é? A irmã Ana. Quem tiver criança pode encaminhar. Essa situação é interessante, sabe? Mas ela parece que vem para dentro do corpo. Não é? Ela parece que vem. Ela não é resolvida assim, sabe? Ela não é resolvida. Essa unidade, ela é trabalhada pelo Senhor entre nós. Amém? Pelo operar da cruz, sem dúvida. Então, às vezes nós continuamos como judeu.
né? Expressando assim uma santidade, sem que tenha essa realidade. Né? Vivemos numa aparência, sem contudo ter a realidade. Aí passamos a julgar aquele que tem um comportamento devasso ou dissoluto, né? Nós nos colocamos num pedestal e falamos, olha só, que tristeza. Né? Olha só que desonra. Enfim, começamos a julgar. Mas o outro também não é essas coisas também não. O outro que vive uma vida dissoluta, fala assim, esse bando de santinho, que na verdade não é nada disso. Né? Eu sou o que sou, e vou aí, e estou aí, entendeu? Eu sou o que sou. Meus irmãos, nenhum e nem outro. A proposta do Senhor é que Ele seja tudo em todos. Nem você vai andar na sua aparência de santidade, sabe? E nem o outro vai andar na sua vida dissoluta. Não é essa a proposta. Sai daí os dois. Sabe? A cruz vai operar nos dois. Vai tratar com os dois. Sabe? De forma que aquela barreira que às vezes começa a aparecer, seja destruída. Porque o Senhor destruiu na sua morte. O Senhor destruiu isso aí. Nós lembramos aqui da peregrinação do Senhor sobre a terra. E a gente via que o Senhor sentava à mesa com prostitutas e publicanos, não era verdade? Ele sentava à mesa com prostitutas. E isso era motivo de muito julgamento. Julgava, olha lá, está sentado lá, com prostituta e publicano, olha lá. Não é nada disso que está falando. Mas, irmãos, o Senhor não só sentava na mesa de prostituta e publicano, ele sentava à mesa do fariseu também. Ele sentava à mesa do fariseu também. Ele foi chamado para almoçar e ele foi. Ele foi na casa do fariseu. Amém? Foi ou não foi? Foi. Ele sentava à mesa do fariseu também. Ele não só sentava na mesa de prostituta e publicano. Sabe? E ainda quando sentava à mesa de prostituta e publicano, ele mesmo não se constituía num prostituta ou publicano. Ele continuava sendo o que é. Entende? Mas não para que a prostituta e o publicano continuassem sendo ou praticando a prostituição, né, e os seus roubos. Não para isso, não. Ele não queria que eles continuassem assim. Bem como o fariseu que continuasse na sua aparência, também não sentava à mesa de fariseu para que ele permanecesse na sua aparência, também não. Também não. Irmãos, o Senhor nos chama para uma novidade de vida, amém? Sabe? Olha, irmãos, o reino de Deus, ele não vem com uma aparência. Mas ele tem uma aparência. Porque tem uma imagem. Existe uma imagem. Irmãos, existe uma imagem de Deus. Você sabia que existe uma imagem de Deus? Essa imagem de Deus é Cristo. Jesus é a imagem do Deus vivo. E ele veio e morreu na cruz, não é para que nós manifestássemos uma aparência, e tampouco uma vida dissoluta, nem uma coisa nem outra. Mas ele veio para que nós testemunhássemos dele mesmo, dele. O Senhor espera de nós um testemunho. Por isso ele veio como uma semente. E essa semente foi lançada em nossos corações. Não adianta ela ficar no teu coração e não tiver campo para manifestação.
ela precisa ser manifestada. Essa semente precisa dar seus frutos. Entende? É como aquela passagem de Mateus 5. O sal, ele não pode perder o seu sabor. Ele tem que manifestar o seu sabor. Ele não pode se tornar insípido. Ele é sal, mas se tornar insípido não serve para nada. Tampouco se pega uma luz e se cobre uma luz debaixo de alguma coisa. Sabe, o Senhor não manifesta a sua luz em nós para que fique contida em nós. Ela precisa ser manifestada. Amém. Nós não podemos nos conformar. Não podemos e não podemos mesmo nos conformar, sabe, com a aparência do velho homem, seja ele certinho, toda almofadinha. Não é verdade? É isso mesmo. Toda almofadinha não serve. Ou todo devasso, não serve também. Não são essas atitudes que glorificam ao Senhor, mas a expressão do próprio Cristo em nós. Sabe? De forma que possamos falar, não vivemos mais nós, mas Cristo vive. Sabe? Isso o Senhor espera de nós. Sabe? Mas é interessante que essa graça que o Senhor nos proporciona, ele vem de forma muito sublime. É muito sublime. Porque nós lembramos daquela passagem de Atos 15, naquele concílio de Atos 15, quando Pedro, Paulo e Barnabé, eles testificam de uma graça, sabe? Eles começam a falar da graça de Deus, o que o Senhor tem feito, como o Senhor tem trabalhado naqueles que o receberam. Ele começa a falar isso. Entretanto, a resposta da igreja de Jerusalém é uma resposta muito difícil, porque tem muita dificuldade. Eles estão muito cheios das leis, mandamentos e ordenanças, sabe? Estão. E eles respondem de uma forma contrária àquela manifestação de graça que eles mesmos testemunharam, né? Que coisa, irmão. Eles falam de uma graça que o Senhor não viu a condição do homem, de que andava assim ou assado, mas simplesmente os amou o gentil incondicionalmente, dando da sua vida ao gentil, de tal forma que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo estava sendo glorificado. E eles testemunharam disso. Né? Jerusalém responde de uma forma bastante negativa. Responde com ordenanças. Sabe? Mas mais interessante é a posição dos três em relação àquela resistência de Jerusalém. Vocês veem como é que como eles respondem? Eles têm convicção, olha, os três, convicção de que o Senhor não está olhando para as leis do mandamento, aquelas ordenanças, ele não está olhando isso em nós, sabe? O Senhor está manifestando a sua graça para todos aqueles que o recebem, eles têm convicção daquilo, e eles veem que eles estão com dificuldade, sabe? Eles podiam simplesmente chegar ali e romper, não podiam? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o homem é salvo por meio da graça. Não é pela prática das leis
do mandamento. Não é. Ele podia chegar ali e sair rompendo. Fica-te para aí, e eu continuo com o Senhor e com a sua graça. Mas, irmão, não é essa atitude que eles estão, os três. Os três ainda que detêm a verdade. E é verdade aquilo que eles falam, é verdade. Mas eles levam consigo quantas eram? 5 ou 4, né? Atitudes da lei. 4 pontos da lei. 4. Levam consigo 4 pontos da lei. Irmão, por que eles levaram 4 pontos da lei? Para que eles levaram isso? Eles não vão pregar esses 4 pontos da lei, tenho certeza. Porque o Senhor não fez assim. Não é esse o testemunho que eles têm. O Senhor não usou esses 4 pontos da lei para salvar os gentios. Ele não olhou para isso. Mas eles levaram 4 pontos da lei. Irmão, o Senhor nos revela algo muito precioso aí. Sabe o que é, irmão? É que a graça do Senhor, ela não é imposta. Sabe? Ela precisa ser recebida. Sabe, de bom grado. Ela não é imposta. Não adianta você querer enfiar a goela abaixo a graça do Senhor. Sabe? Não adianta, toma aí que é graça e fica quieto. Não é. Se está enrolado, ainda assim, o Senhor usa de misericórdia e deixa a porta aberta, sabe? Porque aqueles 4 pontos não vão permanecer, irmão, diante da graça do Senhor, sabe? Diante da vida do Senhor, esses 4 pontos não existem. Não existem. Por causa da vida do Senhor Jesus em nós. Você está entendendo? Você tem a vida, por que você precisa de 4 pontos? Tem uma vez que o irmão falou assim para mim. São pontos da lei. Carne sacrificada, ídolo, sufocada, prostituição, não é isso? O irmão falou assim, mas irmão, quer dizer que agora o homem... Então quer dizer que o homem pode prostituir? Ele pode adulterar? Eu falei assim, ué. Se ele quiser, ele vai, ué. Ó, irmão, se você quiser viver uma vida devassa, você vai viver, irmão. Sabe? Mas com certeza vai perder. Não é? O Senhor não veio aqui, irmão, para nos obrigar a alguma coisa. Ele não veio fazer isso. Ele veio propor algo para nós, por amor. Sabe por que nós queremos a vida do Senhor? Porque nós declaramos que amamos o Senhor. Nós falamos, nós amamos o Senhor, então eu quero a sua vida. Não é porque você é obrigado. Ele não quer que você deixe de viver uma vida devassa, porque você está proibido disso. Não é porque você está proibido. Ele não veio para proibir nada. Ele quer que você deixe sim, mas por meio da vida do nosso Senhor, sabe? Não por meio de ordenança, mas porque a vida do Senhor é incompatível com uma vida de devassidão, ou uma vida de aparência de almofadinha. Não é isso. Compreende, irmão? Irmão, nós precisamos alcançar isso aí. Sabe? Porque às vezes nós tocamos na graça do Senhor e queremos empurrar a graça goela abaixo. Nós queremos salvar as pessoas, já viu? Já viu como tem gente que quer salvar outra? E quer empurrar a morte do Senhor goela abaixo e toma. Irmão, não é assim. Não é o caráter do Senhor, amém?
A gente olha o Jardim do Éden e vemos que o Senhor simplesmente poderia não ter colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pronto, tira ela daí que não vai ter. Ele poderia fazer isso. Não. Colocou a árvore lá. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá. E a palavra de Deus para o homem: não come. Mas o homem deveria decidir. Você vê o caráter do Senhor, irmão? Ele não fiou goela abaixo do homem, ó. Não vai comer e acabou. Não é assim. Ele não faz assim. Também ele não te deixa desamparado. Ele te instrui, irmão. Ele instrui. A palavra, sabe? A palavra te guarda. Se você ouvir a palavra, ela vai te guardar direitinho. Amém. Sabe? Mas se você decidir desobedecer a palavra, você também vai desobedecer. Você vai desobedecer. Irmão, eu tenho liberdade para desobedecer a palavra. Você tem liberdade. E ela tem consequências também. O Senhor não fala em vão. O Senhor não joga palavras ao vento. Sabe? A palavra que o Senhor nos dá, ela tem propósito. Sabe? Ela tem propósito. Então Ele quer de nossa parte uma atitude legítima, irmão. Legítima. Sabe? É porque nós respondemos ao seu sacrifício. É porque nós não somos insensíveis ao despojamento do Senhor, ao amor de tal maneira, ao despojamento do Senhor e à exaltação do nosso Senhor. Nós não somos insensíveis. Nós respondemos, e respondemos também com amor. Nós queremos agradar o coração de Deus. Nós queremos testemunhar do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os vencedores são aqueles que testemunham do nosso Senhor. Sabe? Ele não testemunha da sua rebeldia. Ah, irmão, eu sou rebelde porque eu sou rebelde mesmo. Eu vou ficar aqui. Não, não é isso não. O Senhor não é isso. Ou eu sou a mofadinha, olha aqui. Isso aí está tudo errado. Também não é isso. Nem uma coisa nem outra. É como ele mesmo falou, eu sou o que sou. Se o Pai compartilhou o seu Filho conosco, nós queremos desfrutar dele mesmo. Queremos desfrutar dessa pessoa que nos foi enviada. Nós queremos nos mesclar a ele, de forma que ele viva em nós. E que esse viver de Cristo em nós possa redundar numa expressão, numa manifestação, num testemunho verdadeiro, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Porque, irmãos, tudo isso que nós falamos, ela não transcorre de forma calma e tranquila, não transcorre não. Não é de forma calma e tranquila, não. É debaixo de luta, irmão. Porque estamos em guerra. Estamos em guerra. Para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia do que acontece na esfera espiritual. Quando você creu no nosso Senhor Jesus Cristo, sabe o que aconteceu? O império das trevas te perdeu. Te perdeu. Quando você creu, te perdeu porque você foi transportado. Você saiu do império das trevas e foi para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que é isso? É uma derrota. O reino das trevas está perdendo. Perde. Quando nós testemunhamos do nosso Senhor Jesus, nós afrontamos o império das trevas. Nós enfrentamos o império das trevas. Você veja bem que o Senhor Jesus triunfou sobre principados e potestades na cruz. Presta atenção. Um testemunho. Na cruz, bem no alto assim. Um testemunho
E ele fala para nós, para mim e para você, tenha bom ânimo. Tem de bom ânimo, irmão, sabe? Porque é luta, é guerra. Tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu. E Ele quer compartilhar a sua vitória conosco, por meio da sua vida. Amém, irmãos? Então, toda vez que nós ceamos, nós anunciamos a morte do Senhor. Aleluia. Esse até que Ele venha é o quarto impacto, irmão. Você entendeu? A gente tem que estar preparado para essa resposta de Deus. Mas nós precisamos dar a resposta. Você precisa dar a resposta. Você e eu. Juntos. E é juntos, porque não existe barreira, não adianta. Não adianta você criar barreira, querido. Sabe? Não há grego, nem judeu. Né? Nem Assembleia de Deus, nem Batista, nem... Não há isso, irmão, entre nós. Não há. Tudo foi desfeito. Só desfez toda a separação. Toda a barreira. Não existe isso entre nós. Não existe, amém, irmãos? Precisamos considerar o sacrifício do Senhor Jesus. Sabe? E resistir toda e qualquer barreira que haja na comunhão. O Senhor nos misturou nele. Somos uma massa. Um só pão, uma só massa nele. Se mantermos uma divisão, então estaremos contra o que ele fez. Mas nós somos mesclados. Não interessa. Não interessa qual a origem de um, de outro. Não interessa. Interessa se é filho de Deus. Se é filho de Deus, somos um. Não há separação. Não há barreira. O nosso compromisso, meu amado, é com o testemunho do Senhor. Amém? Somos um. Somos um no testemunho. Nós precisamos ter um coração de busca. Queremos buscar o Senhor, porque nele encontramos toda a provisão. Mas essa busca precisa redundar num testemunho. O testemunho que toca o coração do Pai. Como o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo na sua humilhação tocou o coração do Pai. Amém? Você tem medo de ser humilhado? Você tem medo de ser humilhado? É uma pergunta bem propícia para nós. Você tem medo de ser envergonhado? Não? Você tem medo de sofrer? Você corre. Você está entendendo? Porque os testemunhos do Senhor, irmão, o Senhor não teve medo de ser humilhado, irmão. O Senhor não teve medo. O Senhor foi valente, irmão. Fiel. Até a morte. Até a morte o Senhor foi fiel. Não teve medo da humilhação. Você tem medo de ser cuspido no rosto, irmão? Você tem medo? Eu quero dizer para você que o Senhor não teve. Por amor de ti e de mim. Por amor a nós. Ele não teve medo. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Tinha algo muito maravilhoso. O Senhor tinha a visão do propósito de Deus. Sabe? O Senhor, quando Ele veio, Ele foi enviado. Ele não veio para praticar. Vamos lá para morrer na cruz e depois voltar. Não é isso não, irmão. Havia um propósito, sabe? Ele queria glorificar o Pai, a glória do Pai. Ele buscava a glória do Pai. Ele não se poupou. Ele não poupou a si mesmo, porque queria ver o Pai glorificado, irmão. Você quer se poupar? Você quer se poupar? Se você quer se poupar, o Senhor não é glorificado nisso. Sabe? Se entrega na mão de Deus, irmão. Se entrega. Irmão, busquemos que se cumpra em nós
tudo aquilo que o Senhor realizou na cruz. Vamos buscar isso, irmão. Vamos manifestar a realidade da cruz, daquilo que o Senhor proveu. Manifestar entre nós, de forma que impacta o mundo. Vamos impactar o mundo, irmão. Porque a vida do Senhor é impactante, irmão. Sabe? É algo que o mundo nem sombra imaginar. Nem pensa em imaginar. Sabe? É algo muito forte a vida do Senhor. E essa vida do Senhor está em nós e nós podemos impactar, irmão. Nós podemos impactar. Nós podemos destronar principados e potestades. Nós podemos, irmãos. Sabia disso? É necessário que se cumpra em nós tudo aquilo que Ele proveu. É necessário, sabe? Não vamos buscar por buscar, mas buscar para manifestar. Vamos buscar para manifestar. Compreende? Então, a ceia que está proposta para nós, hoje, vamos cear com essa realidade? Não é verdade? Vamos cear com essa realidade. Olha, vamos ter uma vida de impacto, irmão. Vamos ter uma vida de impacto. Você está entendendo? Precisamos impactar primeiramente na nossa casa. A nossa casa pode ter um impacto também, irmão. Sabe? Os pais podem impactar os filhos. Os filhos podem impactar os pais. Amém. Cada um de nós pode impactar a sua família, irmão. Você pode impactar, porque isso é um impacto muito forte. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Só nos inseriu em algo grandioso. Sabe? Grandioso, aleluia, Senhor. Precisamos considerar essas coisas. Precisamos considerar, sabe? Glória a Deus. Sabe? Aquela atitude daqueles três, Pedro, Paulo e Barnabé, a atitude dos três foi uma atitude de impacto. Eu creio que Satanás esperava ali, agora eles vão rachar. Agora não tem jeito, eles vão dividir, não tem jeito. Irmão, eles não fizeram. Sabe? Eles sofreram os 4 pontos. Eles sofreram os 4 pontos. Mas não fizeram o que as trevas queriam. Sabe por quê? Por causa da realidade do que o Senhor realizou na cruz. Entendeu? Então, irmão, deixemos a vã maneira de viver. Seja de almofadinha ou de vida dissoluta, seja lá o que for, isso tudo não vale nada. Sabe? Ontem nós falamos aqui, interessante, de irmãos que são maluquinhos. É interessante isso, sabe? Mas, irmão, a verdade é o seguinte, o Senhor não quer maluquinho em nós. Ele quer o seu filho. Sabe? Se você é maluquinho, deixa de ser maluquinho. Manifesta o filho. Manifesta o filho. Sabe? E se você julga o maluquinho, larga também essa miséria. E busca a expressão do filho também. Porque o Senhor nos ama. Incondicionalmente. Então ele não quer maluquinho e nem juízo do maluquinho. Ele não quer nem uma coisa nem outra. Porque maluquinho não é o testemunho do Senhor, irmão. Não é. Ele não morreu para a gente ficar como maluquinho, ou seja lá o que for. Seja lá o que for. Mas que nós expressássemos o novo homem. Amém. Que é Cristo mesmo. Expressar Cristo. Vamos buscar a expressão do nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos. Amém. Unidos. Sabe, no mesmo propósito. Paulo falava assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Mas ele cita assim, se vós pensais de outra forma, tudo bem, Deus esclarecerá. Mas andemos segundo aquilo que já alcançamos. Não é verdade? Irmão, andemos segundo aquilo que já alcançamos. Aquilo que já nos foi revelado, então vamos andar nisso. Vamos andar nisso. Sabe? Irmão, isso aí eu não concordo. Então o que você concorda? Eu concordo isso aí. Então vamos andar nisso aí, irmão. Andemos naquilo que já alcançamos.
Não é assim? Para quê? Para quê, irmão? Para quê? Para que Cristo seja glorificado. Sabe? Irmão, a vida do Senhor é essa que nós vimos. Sabe? É essa de despojamento, de esvaziamento e de humilhação. Vemos aí o caráter do Senhor, a intenção e uma motivação. Não é verdade? Que isso também seja expressado em nós. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Haja em mim, em ti, o mesmo sentimento, sabe? Buscar esse testemunho. O testemunho do nosso Senhor Jesus, sabe? Irmão, nós vamos derrubar, irmãos. Amém. Principados e potestades, vamos derrubar. Nós vamos derrubar. Em Cristo somos mais que vencedores. Somos vencedores em Cristo. Creia nisso, irmão. Não abra mão dessa realidade. Prossiga firme, confiando naquilo que o Senhor já fez. A obra foi consumada. A obra foi consumada. Creia nisso. Tudo que nos é necessário foi provido. Amém? Vamos ceiar com essa realidade. Amém. Somos um. Em Cristo Jesus. Quando fala somos um, presta atenção, hein? Nós somos um no que você acha, tá? Ou no que você quer. Somos um naquilo que o Senhor já fez. Amém. Somos um. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, né? Agradecer ao Senhor por essa palavra. E a partir de então nós vamos ceiar, né? Agradecer por essa oportunidade de ceiarmos. Vamos ceiar tocando nessa realidade. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Senhor, nós queremos responder. Queremos ter uma vida de resposta a Ti. De tudo aquilo que o Senhor realizou. Do envio do Senhor Jesus. Do despojamento, a humilhação do Senhor Jesus. Pela exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo Seu nome, que está acima de todo nome. Ó Senhor. E aguardando a nova atitude da parte de Deus, uma atitude impactante, que é a volta do Senhor Jesus, o retorno do Senhor Jesus. Nós queremos a vinda do Senhor Jesus. Queremos caminhar com essa realidade. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Nos ajude a tocar nessa realidade, a ceiarmos com essa realidade. Ó Senhor, ó Deus, nos ajude a ver e contemplar a Tua glória, a Tua graça, o Teu amor. Ó Senhor, prevaleça em nossos corações a Tua vontade, a Tua soberana vontade. Ó Senhor, e que Cristo seja tudo em todos, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, assim te oramos. Amém.